Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do curso da controladora DDCS versão 4.1. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como ligar o motor de passo, como fazer as configurações e o mais importante, eu vou mostrar para vocês de forma definitiva e de uma forma bem simples como funcionam os micropassos, como você faz as contas, os cálculos para configurar os passos por milímetro para informar para a controladora. E essa controladora ela é diferente, ela tem duas maneiras diferentes de você colocar os micropassos. Então assiste esse vídeo porque vai ser uma aula completa, bem diferenciada e bem didática, tá? Então se liga no vídeo. Bom pessoal, vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso da controladora DDCS versão 4.1, tá? Essa é uma das aulas mais importantes, espero que você preste bastante atenção. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como você faz a configuração do motor de passo aqui na controladora. Essa controladora, ela tem um jeito diferente de fazer a configuração, dos motores de passo. Ela é diferente de tudo que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Todas as outras maneiras de se cadastrar os passos por milímetro, em todas as outras controladoras que eu já mostrei aqui, mesmo na parte do Arduino, RNR Ecomotion, as outras controladoras da Digital Dream, a DDCS versão 3, ou aquela outra que eu mostrei para vocês, a NCH02, todas elas tinham o mesmo padrão de cadastro de motor de passo. Você tinha que fazer o cálculo dos passos por milímetro, e você entrava na controladora e informava os passos por milímetros para cada um dos eixos. Então você só tinha um parâmetro para cada um dos eixos aonde você colocava o cálculo que você fez para chegar nos passos por milímetro. Essa controladora você pode fazer isso também, mas também é possível fazer de uma outra maneira que eu vou explicar para vocês, então assiste até o final do vídeo que vai ser bem legal. Ela tem dois parâmetros para cada um dos eixos, tá? Então você pode utilizar fazendo o cálculo, você mesmo e informando para a controladora, ou você pode deixar que ela faz o cálculo sozinha, tá? Que é bem legal, você não precisa se preocupar com o cálculo. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro, então, dos motores de passo aqui na sua controladora. Só que antes, tem muita gente que tem muita dificuldade com essa parte de micropassos. A pessoa olha aqui, no driver e se confunde com isso daqui, não sabe o que é esses números de micropasso. Eu pensei então, antes de mostrar para vocês a configuração dos motores, eu vou explicar como funcionam os micropassos, como que funciona o driver, como que funciona o motor de passo, na parte de configurações. Como que você chega nos valores, por que você chega nos valores, o que são esses números aqui, qual é a relação que eles têm com o motor, qual que é a teoria por trás disso aqui, tá? Então eu resolvi fazer toda essa explicação e no final do vídeo eu mostro como configurar. Eu vou ensinar toda essa parte teórica, vou ensinar a fazer os cálculos manualmente e depois a gente vai ver como a gente coloca na controladora tanto os valores calculados quanto os valores para que ela mesmo faça os cálculos, tá? Então eu quero fazer uma aposta com vocês que vai ser o seguinte, eu vou me comprometer, a gente vai fazer aqui a melhor aula, o melhor curso, a melhor explicação de micropassos para você entender de uma vez por todas como que funciona e como que você faz o cadastro nessa controladora. Agora, se você considerar que essa aula foi a melhor, eu quero que você se inscreva nesse canal, tá pessoal? Esse vai ser a sua parte da aposta. Se eu conseguir fazer a melhor aula, você vai se inscrever nesse canal, certo? Então chega de conversa, vamos lá, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu separei um material todo impresso que eu vou mostrar para vocês. Esse material vai ficar disponível em PDF para quem quiser baixar. Depois eu vou passar o endereço ao longo do vídeo, tá bom? Então olha só, aqui a gente tem um motor de passo qualquer. Geralmente vem uma etiqueta no motor de passo, ou ela está aqui, ou ela está aqui nessa parte, com a informação código do motor e vem essa seguinte informação. Olha só, 1.8 graus e a amperagem do motor, tá? O que importa aqui pra gente, que eu vou fazer a explicação para você, é isso aqui, 1.8 graus. O que significa isso, tá? Geralmente, a maioria dos motores que vocês comprarem, que vocês pegarem, que vocês acharem os anúncios, sempre vai ser de 1.8 graus. Todos são assim? Não. Existem outros motores com outros graus diferentes, tá? Isso daqui é a coisa mais importante, tá? Junto com a amperagem do motor, para você selecionar qual o driver que você vai precisar, mas para fazer os cálculos, a amperagem não importa. O que importa são os graus.
Ou o seu motor vem escrito 1.8 graus, ou ele vem escrito 200 passos, tá? 200 steps. É a mesma coisa, eu vou explicar para vocês. Mas o mais importante para fazer o cálculo é o grau ou os passos que vem na etiqueta. Então esse motor é de 1.8 graus. Se você não está vendo essa informação na etiqueta, você tem o código do seu motor, você vai procurar o datasheet do seu motor e lá no datasheet vai ter essa informação, tá? Então lembra que 1.8 graus ou 200 passos, tá? Por que isso? Vamos lá. Eu vou pegar aqui nosso primeiro material. Então a gente tem um motor de passo padrão, como eu mostrei ali para vocês. Ele é um motor de passo de 200 pulsos ou 1.8 graus. O que significa isso? Ele precisa de 200 pulsos para dar uma volta completa, tá? Se ele tem 200 pulsos para dar uma volta completa e a volta completa tem 360 graus, então se você dividir os graus por 200, você vai chegar que cada passinho o motor vai se deslocar 1.8 graus. Existe somente esse tipo de motor? Não, pessoal. Existem motores, por exemplo, que ao invés de ser de 1.8 graus, eles são de 0.9 graus. Isso significa que eu tenho 400 pulsos para dar uma revolução, para andar 360 graus. Então existem motores de 200 pulsos, existem motores de 400 pulsos, existem motores de 48 pulsos. Então se você tem um motor de 48 pulsos para andar 360 graus, né, que é uma revolução, então quer dizer que cada pulso desse motor ele desloca 7.5 graus. Tá? Mas o motor que você mais vai encontrar, o mais fácil, que todo mundo encontra, o que todo mundo utiliza, é um motor de 200 pulsos ou de 1.8 graus, que é o que eu mostrei aqui para vocês, tá? 1.8 graus. Por quê? Se eu pegar 1.8 fazer vezes 200, eu vou chegar em 360 graus, tá? Então, olha só como que funciona. Aqui é a vista de frente do motor, como se você estivesse vendo o motor assim, ó, de frente, certo? Então, o motor padrão que a gente vai utilizar em todos os exemplos aqui é o motor de 200 pulsos, ou seja, um motor de 1.8 graus. Como que funciona, então? Para andar 360 graus, ele precisa, né, de 200 pulsos. Então, quer dizer que, se eu dividir o 360 por 200, eu chego a 1.8 graus. Quer dizer que cada risquinho desse aqui, ó, vão ter 200 risquinhos desse, completando o círculo, e cada risquinho desse é um passo. Não, quando eu ando um passo, né, a diferença de cada passo em ângulo, né, por exemplo, o ângulo que cada passo vai gerando é de 1.8 graus. Então, se eu mando um pulso, ele anda 1.8 graus. Mando mais um pulso, mais 1.8 graus. Se eu mandar 200 pulsos, ele vai andar a volta completa, que dá 360. Se esse motor fosse por padrão de 400 pulsos, teriam 400 risquinhos aqui, ó, para dar a volta completa. E cada vez que eu mandasse um passo, ele andava 0,9. Se fosse um motor de 48 pulsos, é como se você pegasse esse círculo e fizesse 48 risquinhos aqui dentro. E cada passo que você mandasse, ele andava 7,5 graus, certo? Mas como eu falei para vocês, o mais comum a ser utilizado, né, é o de 200 pulsos, 1,8 graus. Esses 200 pulsos é o que vem por padrão no motor. Então, o pulso completo dele, ele tem 200 pulsos para andar uma revolução, tá? Isso vem de fábrica, ele funciona assim, internamente dele é assim, certo? Essa linha aqui representa esse círculo. É como se eu tivesse pego esse círculo, cortado aqui, esticado ele, tá? Então, ele ficaria assim. Cada pulso desse até os 200, porque é um motor de 200 pulsos, então eu tenho 200 risquinhos, lembra que eu falei para vocês? Então vai de 1 a 200. A distância de cada um desses aqui, ó, quando eu mando um pulso de cada vez, é 1,8 graus, certo? Isso aqui é o básico do motor, né? Se você vai utilizar um driver para controlar o motor, você pode mexer nos micropassos. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: você pode dividir o passo, tá? Então, olha só. Essas são as divisões mais comuns que você vê
em todos os vídeos, né? As pessoas falando, coloca o seu driver em meio, o micropasso em 1/4, coloca o seu micropasso em 1/8, né? Quem trabalha com impressora 3D está acostumado com isso daqui, quem trabalha com GRBL está acostumado com isso daqui, né? Porque os driverzinhos você configurava, põe meio passo, põe 1/4, põe 1/8, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Quando você coloca meio passo, quando você configura o driver para meio passo, você quer dizer, você está fazendo com que o seu motor passe a ter 400 pulsos, né? 400 passos para fazer uma volta. Quando você divide em 4, você está falando que o seu motor agora precisa de 800 passos para fazer uma revolução. Quando você divide por 8, 1.600, por 16, 3.200, 32, 6.400 e assim por diante, tá? Você está aumentando aqueles 200 passos que era padrão do seu motor e você está aumentando isso para esses valores. Isso daqui era o que era mais comum as pessoas, né, conhecerem aí. Só que esse driver aqui, né, essa parte de divisão de meio, 1/4, 1/8, 1/16, é essa primeira parte da tabela, tá? A segunda parte da tabela já é uma outra divisão diferenciada, tá? Aqui não tem uma regra, tá? Aqui nesse driver ele já tem a opção de 1.000 passos para uma revolução, 2.000 para uma revolução, 4.000 para uma revolução, 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, 25.000 passos para andar uma volta, tá? São valores que o driver foi estipulado. Tem drivers que vão até 20.000, tem drivers que vão passar de 25.000, assim por diante, tá? Mas esse driver específico, o 556, ele tem aquela primeira parte, que são as divisões que vocês estão acostumados, né? Meio passo, 1/4, 1/8, 1/16 e assim por diante. E essa outra parte que está com esses valores já arredondados, né? 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. Como que funciona a parte da divisão? É isso que as pessoas mais confundem, tá? Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples. Então, olha só. Aqui é um motor normal, no padrão dele de 200 pulsos, né, para andar uma revolução. Se você configurar no seu driver meio passo, o que você vai fazer? Então, olha só, o passo é isso aqui, ó. Aqui é um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Cada risquinho desse é um passo. Se você configura o driver para meio passo, você está pegando esse espacinho aqui, ó, de um passo e dividindo no meio. Então, olha o que acontece, ó. Esse espacinho de um passo agora tem 2 passos. Quando você configura ele para 1/4, olha só, quando você configura para 1/4, você está falando que esse passo do motor original agora tem 4 passos. Então você está dividindo o passo, por isso que ele aumenta. O que era 1, agora são 4. O que era 1, agora são 2, tá? Então aqui é sem divisão, aqui é dividindo por 2, aqui é dividindo por 4. Então essa divisão é dividir o passo em mais espaços. O que isso muda na prática? Aqui, pessoal, é a vista do seu motor, olhando de frente, certo? Então, um motor que não tem divisão, que ele é original 200 pulsos, né, 1/1, ou seja, não tem divisão de pulsos, ele está utilizando somente os 200 pulsos de fábrica dele, você vai conseguir posicionar o seu motor em 200 paradas, né? Porque se ele tem 200 pulsos, para dar uma volta completa, ele tem 200 posições para parar. Então ele tem 200 bolinhas aqui, ó, de paradas. Se você divide o seu motor, né, o micropasso do motor em meio, quer dizer que agora você tem 400 pulsos para dar uma volta completa. Então você tem mais pontinhos de parada. Antes você tinha 200, agora você tem 400 pontinhos de parada. Então a sua máquina tem mais locais para parar. Se você coloca 1.4, né, se você seta o seu driver para fazer uma divisão de 1.4, agora você tem 800 pulsos para dar uma volta completa. Então agora você tem 800 pontinhos para parar. Então, pessoal, para ficar claro aqui, ó, a divisão é sempre assim, ó. Um motor que está configurado como padrão, né, de 200 pulsos para uma revolução, o pulso dele não tem divisão, é pulso inteiro. Quando você usa meio passo, quer dizer que você quer pegar cada passo daquele e dividir no meio. Por isso que ficam, o que era um passo tem 2 passos. Por isso que você faz
2 vezes 200, que vai dar os 400. Quando você pega o seu passo inteiro e divide por 1/4, você está dividindo aquele passo em 4 micropassos. Por isso que chama micropassos, que é pegar o passo e dividir em micropassos. Então, o que era um passo inteiro, agora são 4. Então, se eu tenho 200 e em cada um deles eu tenho 4, é a mesma coisa que fazer 4 vezes 200, o que vai dar 800. Por isso que quando você divide por meio, você tem 400. Quando você divide por 1/4, você tem 800. Quando você divide por 1/8, você tem 1.600, tá? E assim por diante. O driver consegue, olha só, deixa eu pegar a imagem do driver. Esse driver, por exemplo, ó, ele consegue ter 400, 800, 1.600, vai até 25.000. Imagina você pegar o seu motor que tem 200 posições e falar que agora ele tem 25.000 posições. Imagina você falar que o seu motor não tem mais 200 paradas, ele tem 25.000 paradas. Só que o que vai acontecer? Quanto maior os passos por revolução, mais passos você precisa para o seu motor dar uma volta. Então quer dizer que girar o motor uma volta completa aqui é muito mais rápido do que girar aqui. Porque aqui eu mando 200 pulsos, ele já deu uma volta. Aqui eu vou mandar 25.000 pulsos. Então vai demorar mais tempo, porque o pulso ele tem um tempo para ser enviado, né? Por isso que as placas têm velocidade. Você compra uma placa, ó, essa placa é 500 kHz, essa placa é 20 kHz, essa placa é 200 kHz. Então tem velocidade de transmissão. Isso importa. Quanto maior os passos por revolução, maior é a resolução, porque a máquina consegue parar em muito mais pontinhos, mas também ela fica mais lenta, tá? Então você tem que achar um meio termo, uma coisa que seja útil para a sua máquina. Como que funciona um micropasso? O que é um micropasso? O micropasso é dividir os passos normais do motor em micropassos, né? O que era um passo, você divide ele e acaba então que a divisão faz com que você esteja multiplicando as paradas. Você está dividindo o grau, né? Os graus. Só que você está aumentando, você está multiplicando as paradas, tá? Porque quanto menor o grau de um passo para o outro, mais paradas você tem. Então, é proporcional. Se você está dividindo o grau no meio, você está multiplicando por 2 os pontos de parada. Se você está dividindo o grau em 4, você está multiplicando por 4 os pontos de parada. E assim por diante, tá? Então, isso é um micropasso, é isso que você precisa saber, na hora de configurar. Agora a gente vai fazer 2 exemplos práticos de configuração de cálculo para você entender como que funciona, tá? Então vamos lá, eu vou pegar o primeiro exemplo. A gente tem então um motor que vai ser referente ao eixo X, um driver e um fuso de esfera, tá? Então vamos lá, a gente tem qual motor? A gente tem um motor padrão de 200 passos, 1.8 graus. Qual o driver, né? Como que a gente configurou o driver? Nós configuramos aqui nos Deep Switches de acordo com a tabela. Para quê? Para que ele me dê 400 passos por revolução. Ou seja, estamos dividindo o passo em meio, né? O que era um passo inteiro agora está dividido em 2, ou seja, 2 vezes 200 é a mesma coisa que 400 passos para uma revolução. E o fuso de esfera que a gente vai utilizar é o 1605. O 16 é o diâmetro do fuso e o 05 é o passo do fuso, tá? Como que você vai calcular na mão aí esse valor de passos por milímetro? Primeira coisa, você pode fazer entrando em atividademaker.com.br/calculadora de passos, tá? Você vai lá em ferramentas, tem a calculadora de passos. Você consegue fazer de forma automática, não precisa fazer nenhum cálculo. Eu já tenho a calculadora lá no meu site. Mas como que é a fórmula? Então, se você quiser saber qual é o passo por milímetro para o X nessa configuração, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o passo do seu motor, né, o padrão do seu motor, no caso aqui é de 200 passos do motor, vezes qual a configuração que a gente fez. A gente dividiu o passo em 2, então é a mesma coisa que a gente está multiplicando as paradas, né, as posições. Então a gente multiplica por 2. E divide pelo quanto que vai ser deslocado, que no caso é 5 milímetros, porque toda vez que dá uma volta completa, o fuso desloca 5 milímetros. Então vai ficar 2 vezes 200 dá 400, dividido por 5, então vai chegar no valor de X igual a 80 steps por milímetro. Quer dizer que se eu mandar 80 pulsos no meu driver,
a minha castanha aqui, ó, vai se deslocar no fuso 1 milímetro, tá? Isso dá uma resolução de máquina de 0,0125, tá? Isso aqui já é uma resolução absurda, tá, pessoal? Para uma máquina, principalmente para uma máquina caseira, tá? E olha só, resolução não é precisão. Precisão é como aquela máquina vai fazer a mesma atividade toda vez repetindo dentro de uma porcentagem aceitável, tá? Precisão é ela executar o mesmo trabalho em sequência várias vezes, dando o mesmo resultado dentro de uma margem aceitável na precisão que ela foi projetada. No caso de resolução, para cada passo que eu mandar, quanto que eu consigo atingir, eu consigo me deslocar para cada passo 0,0125 milímetros, tá? Então, cada passo enviado nesse driver, nessa configuração, desloca a minha máquina em 0,0125. Lógico que se a sua máquina foi mal construída, se a sua máquina não tem elementos de precisão, você não vai atingir essa resolução, porque a sua mecânica não entrega isso, tá? Então também não faz nem muito sentido você aumentar demais os micropassos, porque você não tem uma mecânica que vai entregar essa resolução, certo? Então é bem simples, né? Aqui o fuso está ligado direto no eixo do motor, não tem nenhuma redução, não tem polia, não tem nada. Então está ligado direto, simplesmente você pega então o passo padrão do motor, no caso 200, e multiplica pela divisão que você está fazendo lá dos micropassos. Se eu tivesse colocado aqui 1/4, eu ia fazer multiplicação por 4. Se eu tivesse colocado 1/8, eu ia fazer a multiplicação por 8. Se eu tivesse colocado 1/32, eu ia fazer a multiplicação por 32. Se eu estivesse utilizando um valor já da revolução que está aqui, ó, impresso certinho aqui, ó, que já tem 400, 800, 1.600, 10.000, 20.000, 25.000, daí eu simplesmente colocaria aqui o valor que está no driver, 10.000, 20.000, 25.000, tá? E aqui o passo do meu fuso, que é o quanto a mecânica se desloca com uma volta completa. Vamos para um segundo exemplo agora. Vamos para o segundo exemplo. Motor de passo, driver, polia, correia, HTD de 3 milímetros. Então vamos lá. Nosso motor de passo, 200 passos, ou seja, 1,8 graus, padrão. Nosso driver está configurado para 1/8, ou seja, estamos dividindo o grau em 8, o que é a mesma coisa que está multiplicando os 200 por 8, que dá 1.600 pontos de parada, né? Então 1.600 passos por uma revolução. A nossa correia, no exemplo, é uma HTD 3M, ou seja, 3 milímetros de passo, e a nossa polia tem 20 dentes. Como que você vai calcular isso? De novo, pessoal, vocês podem entrar no meu site, atividademaker.com.br, vai em ferramentas, tem a calculadora de passos, você faz automático lá. Lá no meu site tem cálculos para correia, para fuso em milímetros, para fuso em polegadas, e em breve vai ter para cremalheira, tá? Como que é agora? A gente acrescentou mais um item agora. A gente tem configuração do motor, configuração do driver, passo da correia e temos também uma polia que tem dentes. Então como que fica o cálculo? Na parte de cima é sempre quantas posições nós temos para dar uma volta completa. Então no caso, nosso motor, 200 passos, vezes 8, porque a gente está dividindo por 8. E na parte de baixo é o quanto a nossa máquina se desloca com a volta completa. No caso, se não tivesse a polia, por exemplo, seriam somente os 3 milímetros, que é o passo da correia. Só que nós temos uma polia que tem 20 dentes. Então, como o motor vai dar uma volta completa, a polia vai dar uma volta completa. Então, são 20 dentes e cada dente vai deslocar 3 milímetros da correia, porque esses 3 milímetros é de dente para dente. Então, como fica? A parte de cima fica os 200 passos, padrão do motor, vezes 8, porque nós dividimos o que era um passo completo em 8 micropassos, que é a mesma coisa que fazer 8 vezes o número de resolução do motor. Então dá 1.600, e embaixo nós temos 3 milímetros por dente da correia, só que numa volta completa vão ser passados 20 dentes na correia. Então é a mesma coisa que fazer 3 vezes o 20, que dá 60. Então nós temos que dividir aqui
Então o resultado é esse, o Y dá 26, esse monte de 7 steps por milímetro. Então você tem que configurar na sua controladora 26, todas essas casas decimais. Se você mandar essa quantidade de pulsos para o seu driver, ele vai andar 1 milímetro. A resolução da máquina nesse caso é de 0,0375 milímetros. Quanto mais você dividir aqui, menor vai ficar esse número, tá? Muito mais posições você vai conseguir atingir, mas como eu já disse, a sua mecânica não vai entregar esse resultado, tá, pessoal? O que você precisa entender sempre é o seguinte: na parte de cima aqui, você sempre vai ter quantos pontos de paradas você configurou no seu motor. E na parte de baixo, você vai ter sempre, quando a sua máquina der uma volta completa, quanto que a sua mecânica entrega em deslocamento, tá? Então, em cima você tem quantos pontos de parada para uma volta completa e embaixo você tem uma volta completa, quanto que a minha máquina anda. E com isso você consegue fazer os cálculos de milímetros, né, de passos por milímetro. Então, resumindo, é isso aqui, ó. Parte de cima é quantos passos você precisa para dar uma revolução na sua máquina, e na parte de baixo é quanto que ela se desloca com uma revolução completa. Aqui é em milímetros, aqui é em passos, tá? Então isso vai te dar um resultado que vai ser passos por milímetro. É essa a informação que você vai configurar na controladora. Nessa controladora específica, você pode tanto informar o valor calculado, como você pode informar o valor dessa fórmula. Você pode colocar qual o valor que vai em cima, qual o valor que vai embaixo. E a controladora faz o cálculo para você automaticamente na hora que ela precisar utilizar. Você não vai ficar nem sabendo qual o resultado. Se alguém perguntar para você quanto que você configurou na sua máquina de passos por milímetro no eixo X, você vai saber só quando você pôs aqui e quando você pôs aqui. A divisão, ela não aparece na tela, não tem lá na tela para você saber, a não ser que você divida e coloque lá já a divisão completa, ou que você divida para passar essa informação para a pessoa, tá? No caso, se você deixar só informando essas duas variáveis, a controladora que vai fazer. Por isso que eu disse que nessa controladora você tem dois campos para informar os parâmetros do X. Você tem o valor de numerador e o valor de denominador. Então, com isso, você consegue colocar os dois valores da fórmula e ela faz o cálculo, certo? Se você não quiser colocar os dois valores, quiser colocar calculado, você vai calcular você mesmo manualmente, vai informar o valor calculado na parte de cima e na parte de baixo você coloca 1, porque esse valor dividido por 1 é ele mesmo, então também dá certo. Então, pessoal, essa é a explicação que eu queria dar para vocês sobre micropassos, para ficar bem entendido o que é a divisão dos micropassos. Esse material todo aqui, ó, da explicação, eu vou deixar em PDF lá no meu site, atividademaker.com.br. Eu vou criar, ainda não está criado lá, eu vou criar lá em cursos online, vai ter o curso dessa controladora, e eu vou colocar para vocês lá esse material em PDF, tá bom? Depois vocês baixam lá, até na semana que vem eu coloco esse material, certo? Então, pessoal, essa é a explicação que eu queria dar para vocês sobre micropassos. Se você gostou dessa explicação, se ficou mais claro para vocês o que é a divisão de micropassos, por que quando a gente divide aumenta a resolução, por que quando a gente divide aumenta o número de passos? Então, na verdade, você está dividindo graus e aumentando as paradas, né? Na verdade, você está dividindo o grau e está multiplicando os pulsos, né? Ou seja, os pontos de parada. Quanto mais você divide o grau, você multiplica na mesma forma os pontos de parada. Então, pessoal, olha só. Faz o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dessa explicação de micropassos. Agora eu vou mostrar para vocês lá na controladora, a gente vai ligar a controladora. Deixa eu mostrar uma outra coisa legal que eu fiz para mostrar para vocês. Eu bolei aqui um dispositivo. Olha só, pessoal, eu fiz esse dispositivo aqui para o vídeo, exclusivo para o vídeo, para a gente estar mostrando na prática o cálculo e o resultado, tá? Vocês vão ver que dá certo perfeitamente, tá? Então a gente tem um motor de 200 pulsos, padrão, ligado diretamente no fuso, tá? Eu coloquei aqui uma ponteira, eu vou colocar um pino aqui, e embaixo nós vamos colocar uma régua, e daí nós vamos marcar certinho, o pino vai ficar bem certinho em cima dos números, nós vamos fazer o cálculo e vamos configurar o nosso driver e vamos configurar a controladora, e eu vou mostrar para vocês na prática ela se deslocando na controladora e mostrando o resultado aqui na régua para vocês verem que dá certinho, tá? Só isso aqui, pessoal,
já vale aí o seu like, o seu comentário no vídeo, né? Então vamos lá, pessoal, como que a gente vai configurar? Eu vou configurar o meu driver para 800, tá? Olha só, eu vou colocar que ele precisa de 800 pulsos para fazer uma revolução. É a mesma coisa que se eu estivesse dividindo por 1.4. Então aqui ele já dá a revolução completa, tá? Então 800, eu vou configurar para 800. Esse motorzinho aqui é de 2.5 amperes, então eu vou configurar aqui para 2.36. Já fiz a configuração, então agora é só ligar. Aqui vou ligar a fonte de alimentação que alimenta o meu motor. Aqui eu vou ligar a bobina do motor A, a bobina do motor B. Aqui em cima eu vou pegar pulso mais, pulso menos, dir mais e dir menos. E vou ligar na controladora. Então vamos lá. Aqui não tem muito segredo, né? Depois eu vou mostrar na controladora, que é o mais diferente aí para vocês. Então aqui eu estou ligando bobina A e bobina B do meu motor. E aqui eu estou alimentando com uma fonte de 36 volts, tá? Positivo e GND, certo? Simplesmente liguei fonte e liguei motor. Esse motor aqui, ó. Fiozinhos do motor. Ligado aqui, as bobinas do motor. E aqui está vindo da fonte de alimentação. Agora vamos para a controladora, que lá é a novidade para vocês, que vocês não tinham visto antes, e é específico, né? Então olha só, pessoal, aqui, pulso mais, pulso menos, dir mais, dir menos, eu liguei num cabo de 4 vias. Você não pode jampear, tá, pessoal? Não pode jampear por menos com dir menos, não faça isso. Não pode jampear por mais, por dir mais, não faça isso. 4 fios independentes, cada um para o seu item. Um fio para pulso mais, um fio para pulso menos, um para dir mais e um para dir menos. Conectei aqui, então a conexão no driver está pronta. E aonde que a gente vai ligar? Vou ligar aqui no X, tá? Então olha só, temos o dir menos, dir mais, P menos e P mais, tá? Então X direção menos, X direção mais, X pulso menos e X pulso mais. Liga o fio corretamente, o mesmo que você ligou no driver. Faz a alimentação da controladora e beleza, aqui tá pronto, é só isso. Agora a gente vai ligar, conecta o cabo nessa plaquinha e conecta o cabo na controladora. Vamos para a controladora agora. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a configuração. Eu já mostrei para vocês na aula passada como que a gente faz para entrar na parte de parâmetros. É só a gente apertar aqui, ó, no item File, né, o botão F7. Depois ele entra na parte de File, daí ele muda o menu para parâmetro, você aperta novamente, ele entra em parâmetro. E olha só, aqui você tem 4 itens de configurações para pulsos equivalentes ao X, Y, Z e A, referente ao numerador. E lembra que eu falei que tem 2 parâmetros para cada um dos eixos? E depois, logo embaixo, você tem parâmetros X, Y, Z e A para o denominador. Então você consegue colocar na controladora os 2 valores da fórmula. O valor de cima, que é referente a quantas posições por revolução, e o valor de baixo, que é quanto que é o deslocamento. Se você deixar 1 aqui na parte do deslocamento, ele vai entender que é 1 milímetro. Então, você tem que colocar os valores na parte de cima aqui já calculados, que é o padrão que você está acostumado sempre, né? Então, se você fez o cálculo de quantos passos por milímetro, você já vai informar então aqui o valor correto do cálculo e aqui você deixa 1. Se você não quiser fazer a conta, você vai colocar então aqui o valor de posicionamentos, né? Quantos pulsos para uma rotação, e na parte de baixo você vai falar em uma rotação completa quantos milímetros a minha estrutura anda. Daí ele faz a conta para você. No caso aqui eu vou fazer das 2 maneiras para vocês verem. Então a gente configurou o nosso motor para 800 pulsos por revolução. Só que em uma volta completa, esse meu fuso, ele tem 2 milímetros de passo. Então se eu pegar os 800 e dividir por 2, vai me dar 400. Então o valor correto para eu colocar por milímetros, né, passos por milímetro, seria 400 por 1 milímetro. Ou eu colocaria 800 por 2 milímetros, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou cadastrar o valor já totalmente calculado por mim. Eu cheguei no valor de 400 passos para andar 1 milímetro. Então eu vou colocar aqui no eixo X, vou dar um Enter. Se você tiver com a controladora
com senha, ele vai pedir para você entrar com a senha antes de mexer nos parâmetros. A senha default é tudo 0, então você dá mais um enter e ele entra aqui, tá? Eu vou tirar o 1000 que está ali por padrão e vou colocar 400. Você pode ir com a setinha para cima e para baixo, ou você pode clicar nas teclas que eu falei para vocês dos valores. Lembra? Reset era 0, depois 1, 2, 3, 4, daí 5, 6, 7, 8, né? E 9. Então você pode fazer pelas teclas ou pela setinha, tá? Então já cheguei ali no 400, vou dar um enter. Então aqui eu já estou falando que eu preciso mandar 400 pulsos para andar 1 milímetro. Então é só isso. PGR novamente, ele sai e salva. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dar um Shift e vou zerar os eixos. Vou zerar tudo. Vou para o modo de Step. E aqui a gente está no modo de Step para andar 10 milímetros. Cada vez que eu clicar, então, no botão do X, para um lado ou para o outro, ele vai andar 10 milímetros. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês a estrutura que eu fiz. Olha só, eu fiz essa estrutura aqui. Motor de passo ligado no acoplador, ligado diretamente no fuso. Esse fuso tem um passo de 2 milímetros, cada volta completa ele anda 2 milímetros. Eu coloquei essa ponteira aqui, fixei uma régua, olha só, ela está fixada. Eu vou colocar agora uma fresa cônica, que ela tem uma ponta bem fininha, olha só, para vocês conseguirem visualizar o deslocamento. Eu vou chegar com a câmera bem perto agora, né, para vocês verem aqui, ó, o deslocamento. A gente vai andar 10 milímetros por vez. Eu liguei a fonte do motor, por isso que aumentou o barulho aí que vocês vão estar percebendo na filmagem. Agora a gente vou dar um pulso que vai equivaler a 10 milímetros. Aqui, pessoal, vocês podem achar que passou um pouquinho, mas devido à câmera, olha só, tem erro de paralaxe. Então se eu empurro o conjunto para lá, você acha que não chegou. Se eu empurro o conjunto para lá, você acha que passou, tá? Isso é um erro de paralaxe porque é a visão que você tem, mas pode confiar em mim que eu que estou olhando aqui, tá perfeito, tá? Eu vou mudar agora para andar de 1 milímetro. Olha que legal. Milímetro em milímetro. Agora a gente vai então entrar lá no modo de parâmetros novamente e vamos mudar. Ao invés de colocar calculado, nós vamos deixar que a máquina mesmo calcule. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá nos parâmetros e ao invés de deixar calculado ali o valor de 400, eu vou trocar. Eu vou deixar o valor que está no meu driver, que é 800. Né? Eu não quero fazer o cálculo. Eu sei que eu preciso de 800 pulsos para fazer uma revolução. Só que uma revolução no meu fuso faz um deslocamento de 2 milímetros. Então eu vou colocar aqui que é 2, não mais 1. Então o que agora qual a informação que eu passei para a máquina? Faça o cálculo para mim. 800 são os itens, né, os passos para uma revolução, e 2 milímetros é o quanto a minha máquina se desloca. Então se vira aí, faz o cálculo e beleza. Então eu vou dar um PGR, ela salva e agora a gente vai voltar e vamos ver se ela está movimentando corretamente. Então olha só, está parado no 11, a gente vai movimentar de 1 em 1 e olha só, ele está calculando sozinho os passos por milímetro. A gente informou os passos para uma revolução e nós falamos para a máquina que uma revolução anda 2 milímetros, então ele se virou para fazer o cálculo e olha só, andando de 1 em 1, perfeito. Agora eu vou mudar para andar de 10. Então olha só, eu vou colocar para andar de 10. Então do 10 ao 11, vão ser 10 milímetros de uma única vez. Perfeito, tá vendo? A máquina mesmo fez os cálculos. A gente só informou para ela qual é o numerador e o denominador e ela fez os cálculos e fez aí certinho quanto que precisou para andar os 10 milímetros que eu mandei. Então você tem essas duas maneiras de fazer o cadastro na controladora. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que nós temos duas maneiras de cadastrar nessa controladora, né? Nós temos a parte do numerador e do denominador, tá? Então você consegue deixar ela fazer os cálculos ou você já informa os cálculos prontos. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam disso. É bem legal, né? Facilita bastante aí a vida da gente. Bom, pessoal, vocês viram aí, a aula foi longa, mas foi bem detalhada. Expliquei para vocês passo a passo como que funcionam as divisões dos passos do motor. Assim, você não vai mais ter nenhuma dúvida. E vocês viram como é legal esse tipo de controladora, como ficou fácil de fazer as configurações, né? Então é isso, pessoal. Deixa o like para fortalecer o canal.
comenta o que você achou dessa aula e se inscreve no canal para ficar sempre avisado das novas aulas. Então, a gente se vê no próximo vídeo.